sequestraram o parlamento brasileiro. 8h39, queria voltar a conversar com o vereador Rodrigo Marcial, exatamente para a gente aprofundar esse dossiê, esse conteúdo que foi já disponibilizado nas redes sociais, na internet, contra Alexandre de Moraes. Políticos, advogados e ativistas de direita lançaram na última sexta-feira, 1º de agosto, um site colaborativo para denunciar o que consideram medidas arbitrárias do ministro Alexandre de Moraes do STF. O portal, batizado de Dossiê Moraes, afirma ter como objetivo registrar episódios de perseguição que, segundo os organizadores, vão desde idosos e cabeleireiras até grandes empresários e senadores da República. O site lista processos abertos pelo ministro que envolvem temas como liberdade de expressão, separação de poderes e imparcialidade judicial. A página também disponibiliza um botão para assinar um pedido de impeachment contra o magistrado. A maioria dos envolvidos é ligada ao Partido Novo. O coordenador é o vereador de Curitiba que conversa agora aqui com a gente, Rodrigo Marcial. Também participam o senador Eduardo Girão, o deputado federal Marcel Van Hatten e o ex-deputado e ex-procurador Deltan Dallagnol. Entre outros apoiadores estão o jornalista Leandro Narlock e o advogado Jeffrey Chiquini, que já conversou aqui também com a gente, que defende o ex-assessor presidencial Felipe Martins. No site, há citações da Magna Carta, da nossa Constituição, e um verso bíblico frequentemente usado por Jair Bolsonaro. E conhecereis a verdade vos libertará. O vereador Rodrigo, como é que o senhor avalia a importância desse site? Como é que está sendo a recepção por parte do público e de que forma o senhor acredita que esse dossiê pode acelerar um possível processo de impeachment contra Alexandre de Moraes? Ítalo, é importante destacar que esse portal, o dossiemorais.com.br, foi um site criado justamente para documentar aquilo que é a verdade. Cada um dos casos que nós trouxemos para o Dossiê Moraes foi um caso que estava, além das redes sociais, nas mídias tradicionais. Então, notícias da Globo, notícias do Estadão, de todos os canais que existem, de todas as revistas, nós trouxemos para fundamentar os fatos. Quando nós vemos os discursos de alguns políticos da esquerda, alguns políticos da direita, a gente vê sempre uma tentativa de ideologização, de trazer ideologia, de trazer política para esse debate. Mas eu tentei dar um passo atrás. Não é fácil. Eu sou vereador, sou político, mas eu tentei dar um passo atrás porque eu acho que é o que o Brasil precisa. Nós temos direitos básicos garantidos há décadas, há séculos, se você levar em consideração a cultura que a gente tem lá da Magna Carta dos ingleses, depois da Declaração de Independência, da Constituição Americana, e finalmente culminando na nossa Constituição Federal de 88, sendo desrespeitados. E numa condição como essa, em que direitos básicos são desrespeitados, você se manifestar, de você participar de uma associação, de você fazer, enfim, uma crítica ao governo, a gente tem que dar um passo atrás e pensar no que a gente está fazendo. Tentar sair um pouco da ideologia e entrar um pouco na técnica. E foi o que eu fiz. Eu fiz análise dos fatos e fiz uma análise jurídica do porquê aquilo que estava acontecendo não é correto. Porque aquilo que estava acontecendo é o que se chama de um crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade está previsto em lei. E quando a gente pega essa lei, que é a Lei 1079 de 1950, lá está previsto que quem comete crimes de responsabilidade tem que sofrer um impeachment, inclusive os ministros do STF. E daí, portanto, surgiu a necessidade de colocar ali um pedido de impeachment. Não é um pedido só meu, não é mais um pedido do senador Eduardo Girão, que ele já fez muitos, mas de todas as pessoas que assinam. Estão entrando não como apoiadores do pedido, mas como coautores. Eles são, assim como eu, assim como o senador, autores do pedido contra o ministro Alexandre de Moraes. E eu entendo que é justamente por conta dessa tentativa de fugir da ideologia e trabalhar com fatos, trabalhar com o que é direito, que está no texto da lei, coisa que infelizmente não é mais respeitada, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, que não tivemos apenas Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira ou Marcel Van Hatten apoiando, mas até figuras que geralmente estão mais associadas à esquerda, como é o caso do jornalista Glenn Greenwald,
que também compartilhou o nosso dossiê. Então, eu fico muito feliz pela recepção que teve e pelo resultado que tem. Temos milhares de brasileiros dispostos a colocar o nome deles junto conosco para fazer esse pedido de impeachment. A gente vai coletar assinaturas até a data da independência do Brasil, até dia 7 de setembro, é o último dia que a gente vai coletar assinaturas e novos casos, porque o dossiê está em constante evolução. A gente colocou o último caso antes de ontem. A gente fez justamente sobre a prisão do Jair Messias Bolsonaro, porque é um caso urgente, tinha que estar no dossiê desde já, mas o fato é que a gente já recebeu mais de 800 casos, a gente está chegando em quase 1.000, na verdade, casos adicionais de potenciais violações que podem ir para o dossiê, mas só vão para o dossiê depois de passar por uma análise, como eu disse, técnica, cuidadosa, para ver se a lei está sendo desrespeitada, para que a gente tenha essa memória viva do que fez o ministro Alexandre de Moraes. E não é só mais no www.dossiemorais.com.br, agora a gente tem também o site no dossiemorais.com, sediado fora do Brasil. Porque eu vou ser franco contigo, Ítalo, a gente tem preocupação, nós mesmos, aqui eu, vereador de Curitiba, e a minha equipe, de ser censurados também, por estar fazendo esse esforço de tentar organizar as informações que já são públicas, em sua maioria. Algumas delas a gente recebe denúncias que têm que ser estudadas e não são públicas ainda, mas com calma, com técnica, com cuidado, a gente acredita que a verdade vai prevalecer. Vamos então aguardar a influência e o peso que esse dossiê vai ter aí no futuro do ministro Alexandre de Moraes, acusado de crime de responsabilidade. Vereador Rodrigo Marcial, do Novo de Curitiba, muito